Olá, investidor, tudo bem? Nesse vídeo, primeiramente, gostaria de agradecer por estar aqui mais um vídeo com a gente. E em segundo lugar, eu queria perguntar simples e objetivamente se você sabia que existem empresas que estão listadas na nossa bolsa há décadas, algumas delas, e que nunca reportaram um único período consolidado de prejuízo, seja durante as crises, pandemia, governos com impeachment e assim vai, ou até mesmo com juros nas alturas. Essas empresas nunca apresentaram um resultado consolidado fechado com números negativos. Hoje eu basicamente pretendo te mostrar algumas dessas empresas, te mostrar a estrutura delas e claramente deixar evidenciado o motivo dessas empresas terem conseguido essa incrível façanha, dito que o Brasil não facilita nada para isso acontecer. Então vem comigo que agora eu vou te explicar como essas empresas conseguiram esse feito e como elas entraram para esse grupo aí de empresas mega sólidas dentro da nação brasileira. Antes de qualquer coisa, eu sou o Lucas Pires, eu sou analista CNPI. Meu objetivo aqui é sempre trazer e expandir conhecimento a nível democrático dentro do nosso país e fazer com que você, investidor, a cada dia mais invista melhor e aloque melhor o seu capital e crie um portfólio que realmente possa te levar até a liberdade financeira. Então, antes de qualquer coisa, se já conseguir deixar um like no nosso vídeo e se inscrever no nosso canal, já vai ajudar bastante. Vem comigo. Quando nós realizamos um filtro buscando empresas que nunca apresentaram prejuízos, existem alguns tópicos, algumas semelhanças que essas empresas possuem em comum, tá? E entre elas, podemos citar basicamente o setor em que elas atuam, tá? Esses setores costumam ser mais resilientes, tá? Não são setores cíclicos ou setores que contêm muita influência externa, tá? Então aqui a gente pode acabar citando os bancos, as seguradoras, serviços de energia no geral e serviços essenciais para a vida do brasileiro, tá? Então, esses pontos em comum nós conseguimos identificar dentro dessas empresas, além de boas margens, além de lucros operacionais constantes e geralmente em crescimento e por aí vai. Mas isso é uma conversa para outro vídeo. Aqui eu quero citar essas empresas e demonstrar mais ou menos como que isso funciona e como elas conseguem chegar até aqui. Agora eu gostaria de citar 3 tópicos que todas possuem, que esses setores possuem em comum e que fazem toda a diferença na hora de olharmos um resultado contábil, tá? O primeiro deles, gente, é uma base sólida. O que eu digo com uma base sólida? Essas empresas já possuem clientes fiéis, clientes que não largam o osso de forma alguma, que confiam naquela empresa e não trocam ela por nada, tá? Então, é como se você pegasse a tua avó, ou tua mãe, tua irmã, enfim, alguém da tua família que seja mais experiente, digamos assim, e ela só passa no Banco Itaú desde os seus 30 anos de idade. Digamos que hoje ela tem, sei lá, 55, 60 anos. São 25, 30 anos aí de um banco, apenas um banco. Tenta chegar nessa pessoa, né, seja ela sua mãe, sua avó, sua tia, sua irmã, e fala assim, ó, vamos ali que a gente vai conhecer um banco chamado Nubank. E aí tu vai colocar teu dinheiro lá e tudo mais. A primeira coisa que a pessoa vai fazer é desconfiar, não vai querer trocar o Itaú por nada. Porque o Itaú é um grande banco com uma marca fortíssima, enquanto o Nubank é uma coisa mais moderna, digital, não deixa de ser forte, é uma baita empresa, tá? Já é um dos maiores bancos do nosso país. Porém, em questão de força, de base, o Itaú ainda é muito superior ao Nubank. Então, se tu pegar lá a tua vovó, por exemplo, que tem 60 anos que usa o Itaú, ela não vai trocar o Itaú pelo Nubank. Então, esse é o primeiro tópico, que é a base sólida. O segundo tópico é a previsibilidade. Onde eu quero chegar com previsibilidade, gente? As empresas de energia, por exemplo, fornecedores de energia. Eu não vou citar empresas específicas, mas em grande parte elas fornecem, distribuem ou fornecem, geram energia já com cliente pré-definido, com contratos longos. Ou seja, eu tenho uma empresa X, eu vou prestar serviço para o governo de São Paulo, eu fechei um contrato com eles ali de aproximadamente 15, 20 anos, 10 anos, que seja.
isso já praticamente vai estar exposto, vai estar explícito que a minha geração de caixa, meus resultados serão oriundos desse contrato de uma forma bem recorrente, ou seja, eu consigo ter uma previsibilidade, do que vai acontecer tanto no trimestre que vem, tanto daqui a um ano. Ou seja, isso traz confiança para o investidor e também traz, de certa forma, uma tranquilidade maior. Ou seja, são empresas que conseguem gerar caixa, conseguem obter lucro com uma sazonalidade muito menor do que empresas cíclicas, por exemplo. Podemos citar aqui o setor de construção civil. As construtoras, geralmente em tempos de Selic baixa, vendem a rodo, conseguem zerar os seus estoques de apartamentos dentro dos prédios e tudo mais. Agora, em tempos de Selic alta, eles já reduzem o número de edificações, justamente porque a dificuldade em vender com juros maiores, ela existe. Dito que com juros maiores o financiamento fica muito mais difícil, porque os juros do financiamento ele está elevado. Então o cliente final ele deixa de consumir ali naquele momento, salvo exceções, não vamos entrar nesses tópicos, tá? Mas ele deixa de consumir porque o juro está alto e ele não vai conseguir pagar. Até mesmo o próprio banco não vai liberar aquele crédito, aquele financiamento, dito que a probabilidade de inadimplência é muito maior. Então aqui nós conseguimos citar um setor que é ruim, que é o de construção civil, e dois que são bons: o banco e o setor de energia elétrica, devido à sua previsibilidade, tá? E por fim, para fechar aí o pensamento dos 3 tópicos base, no quais consideram importantíssimos para essas empresas se firmarem e terem esse balanço proporcionalmente positivo, tá? O terceiro tópico são as barreiras de entrada. O que são as barreiras de entrada? Uma barreira de entrada é algo que limita outra empresa a entrar no meu nicho e disputar comigo, certo? Então, quanto maior for essa barreira, mais potente ela for, melhor para mim que já estou aqui dentro. Então, se eu sou uma empresa, estou operando dentro de um setor e tenho uma barreira, uma dificuldade muito grande de vir uma concorrente disputar comigo, eu estou mais tranquilo, eu fico melhor, porque aí eu tenho um maior poder de barganha de preço, eu consigo ter mais liberdade em todos os sentidos possíveis dentro do meu nicho. E aqui eu posso citar o exemplo da própria Bolsa Brasileira. Se observarmos dentro hoje do Brasil, nós temos a B3, que é basicamente quem gere toda a parte ali do Brasil Bolsa Balcão, que é onde estão sendo negociadas as ações, os fundos imobiliários, os IPOs acontecem lá dentro e por aí vai. Tentem pensar em alguma outra empresa que faz isso aqui no Brasil. Não tem. Dito que existe uma barreira de entrada muito forte, tá? Outro setor, a gente pode citar, por exemplo, o setor de petróleo, A Petrobras, ela se firmou tão forte dentro do Brasil que até existem as petroleiras menor, mas se juntar todas não dá um terço da Petrobras, dito que ela já se consolidou, e aí isso coloca uma barreira muito forte ali para qualquer disputa mais intensa contra a Petrobras, ameaçando seus negócios. Então, resumidamente, esses são os 3 tópicos principais no qual observo e acho muito importante analisarmos e definirmos a sua importância ou não. Então, mais uma vez, uma base sólida, tanto de clientes, de negócios e por aí vai. Caixa com previsibilidade, ou seja, geração de caixa futura com previsibilidade, uma empresa transparente. E por fim, a barreira de entrada. São 3 tópicos obscuros, que geralmente não estão intrínsecos na nossa vista, mas que existem e impactam muito sim dentro dos resultados contábeis de cada empresa. Bom, e aqui finalmente chegamos à parte que eu acredito que você esteja aqui para assistir, que são as empresas, na prática, que de fato nunca apresentaram prejuízo. De antemão, quero enaltecer que existem muitas empresas, mesmo que isso seja surpreendente, existem até que bastante empresa aí que nunca fecharam um período consolidado com prejuízo, mas eu venho citar algumas aqui que considerei legal e importante estrategicamente falando para ressaltar aqui para vocês, tá bom? Bom, vamos começar então por quem já inclusive citei nesse vídeo e que de longe é a maior dessa lista, tá?
Estou falando do Itaú, tá? O Itaú Unibanco, né? Que depois da fusão se tornou esse nome, negociadas aí pelo ticker ITUB4, tá? O ITUB4, e que só em 2024 a empresa apresentou num consolidado 42,1 bilhões de reais de lucratividade. Isso, turma, é um baita resultado, é um grande número, tá? Se formos colocar o segundo colocado, que se eu não me engano, nessa lista seria o Bradesco, é menos da metade, tá? Então, são empresas semelhantes, são bancos, mas o Itaú, o poder de marca dela, tudo isso influencia e ele consegue se consolidar com tranquilidade ali como o banco mais perene do nosso país, tá? Então, hoje o Itaú é o maior banco privado, tá, aqui do país. Se for contar com os públicos também é o maior, só que a gente gosta de dizer que é privado, porque ele tem muito banco aí que não é privado, tá? Ele tem um histórico impecável, tanto em rentabilidade, tanto em valor de preço. Rentabilidade que eu falo em questão de lucro, tá? E tanto em questão de preço, né? Quem investe no Itaú há anos já colheu excelentíssimos resultados, tanto em valorização de preço quanto em proventos, tá? Na sequência eu gostaria de trazer aqui a BB Seguridade, tá? É o braço de seguros do Banco do Brasil. Aqui nós já estamos falando de uma empresa que não é 100% privada, tá? Majoritariamente ela é uma empresa estatal, beleza? Como eu já disse, ela é uma empresa que abrange o braço de seguros lá do Banco do Brasil, um dos principais bancos públicos do nosso país, tá? E ela, de forma óbvia, aí, ela atua basicamente aí na parte de seguros, mas também ela atua forte ali na questão de previdência, tá? Então hoje é um grupo muito forte, que é o Banco do Brasil Seguridade, dito que eles conseguem se diferenciar no mercado, mesmo tendo esse controle público, e entregar muito resultado aos seus acionistas. Em 2024, no consolidado, foram aí 8,7 bilhões de reais aí no lucro consolidado, tá? Então, nada comparado ao Itaú, mas um baita resultado também. Na sequência, turma, uma empresa que tem ganhado bastante as mídias, é uma empresa que muita gente chama até de renda fixa. Ela sofreu alguns problemas aí nos seus últimos resultados, mas quando eu falo em problemas não é que deu prejuízo, é só que o lucro não cresceu conforme o mercado esperava. É como se fosse uma empresa 10/10 que apresentou um resultado 8/10 e desagradou o mercado, tá? E essa empresa é a WEG, tá? A WEG ela teve um resultado consolidado em 2024 de 6,3 bilhões de reais, tá? Um baita resultado consolidado também. E a WEG, para quem não conhece, ela é uma multinacional brasileira aí que é muito forte quando nós falamos aí em fabricação de motores, tá? Então, automação, geração de energia, tudo isso a WEG domina. E os resultados da empresa não à toa vem crescendo período após período. Então, mais uma empresa nessa nossa lista aqui que chama atenção é a WEG. Podemos continuar aqui também indo agora para serviços essenciais, tá? E podemos falar da Vivo. É mais conhecida como Telefônica Brasil, tá? Na listagem lá tá com esse nome, mas eu particularmente conheço mais como Vivo, tá? Ela teve um resultado aí de aproximadamente 5,5 bilhões em 2024 no consolidado, e é a gigante brasileira aí do setor de telecomunicações, né? Ela até tem a disputa aí da TIM, da Claro, mas falando em domínio, quem manda aqui no Brasil é a Vivo, tá? E ela tem uma receita recorrente, uma base de clientes totalmente estável, e ela tem um grande poder também de geração de caixa, com boa distribuição de pagamento de dividendos. Então a Vivo ela é um excelente exemplo, tá? Muita gente que conheço que usa a Vivo desde os primórdios não troca para TIM, nem para Claro, nem para lugar nenhum. Se mantém vivo e forte com Vivo até o final da vida, tá? Conheço muitos assim, inclusive, tá? E para fechar, turma, vamos aqui de B3, né? Eu dei um exemplo agora há pouco sobre a empresa. Ela teve um resultado em 2024 de 4,5 bilhões de reais, tá? Ela é basicamente a própria infraestrutura do mercado de capitais aqui no Brasil, né? Então, tudo que movimenta, volume, registro de ativos, tudo isso que acontece dentro das ações aqui do Brasil geram lucratividade para
para B3. Então é só observarmos aí o número de investidor crescendo, investidor estrangeiro vindo para o Brasil, tudo isso acumulado traz um baita de um resultado para a B3, né, que vem ganhando espaço dia após dia e que, como eu citei anteriormente, tem uma barreira de entrada absurda. Para entrar alguém concorrendo com ela exigiria muito capital investido e isso, diga-se de passagem, é algo difícil de acontecer, tá? Então, dentre todas citadas aqui, essas 5 empresas que citei foram as que mais chamaram a minha atenção, que tem mais um poder aí, talvez de mídia, e que foram minhas escolhas para trazer nessa lista e apresentar para vocês aí essas 5 empresas que nunca apresentaram um resultado consolidado no negativo, no vermelho, tá? Isso nunca aconteceu, essas empresas não sabem o que é perder dinheiro. E nos setores, né, que a gente citou anteriormente, no bancário ainda podemos citar menção honrosa, né, que costumam chamar, o Bradesco e a Itaúsa, que é a holding lá que investe no Itaú. Podemos citar a Caixa Seguridade, tá, mais uma empresa pública, e também a Porto, tá, antiga Porto Seguro, agora Porto, que é do ramo de seguros ambas. E no setor de energia elétrica, que é o mais previsível de todos, podemos citar aí grandes empresas como a CPFL e a própria Engie. Por fim, turma, depois de toda essa apresentação, onde conseguimos visualizar a rentabilidade dos ativos, a importância de investir em empresas sólidas, tá? Nós podemos observar que geralmente a longo prazo, tá? Geralmente 99% dos casos, empresas que lucram, empresas que trazem resultados são aquelas que te trazem retorno no portfólio. Pô, Lucas, eu peguei 200% de rentabilidade no ativo específico tal durante 6 meses e não era... Tudo bem, não tem problema. Geralmente isso acontece também. Aproveitar o market time, pegar a rentabilidade em curto prazo, acontece. E isso é muito bom, né? No sentido de que você esteja ganhando dinheiro. Entretanto, para acumular patrimônio, para realmente estruturar o teu portfólio, nós precisamos de empresas que, a longo prazo, entreguem resultados consistentes, crescentes e que sejam sempre de forma recorrente positivos. Empresa que não cresce, empresa que apresenta prejuízo, ela não vai agregar muito para o teu portfólio. Não estou falando que uma empresa apresentou um prejuízo específico, esporádico, ela é uma má empresa. Não, só estou enfatizando que empresas que não trazem prejuízos, que são empresas regulares, tá? Vou usar esse termo, são empresas que precisam estar no seu portfólio, que são as empresas que de fato nós queremos ser sócios, né? Nós não vamos buscar empresas buscando sociedade para acarretar em prejuízos no nosso portfólio. Então, focar sempre nessa mentalidade de que são essas empresas que trazem retorno. Inclusive, eu vou te mostrar agora um pouquinho da rentabilidade de cada uma delas, tá? Mostrar um gráfico aqui, já está aparecendo aí na tela para vocês. Começando aqui pelo de Itaú, nós podemos ver que existe um incremento bem positivo quando nós comparamos com o principal benchmark, que é o Ibovespa, tá? E o mesmo aqui vale para a nossa próxima empresa, que é a BBSE, tá? Que é o Banco do Brasil Seguridade. Podemos observar no gráfico aí que também existe um grande upside frente ao benchmark. O mesmo vale aqui para a nossa querida VEG, tá? VEG que há anos aí, tem sido uma das empresas mais consistentes da nossa bolsa. Então agora que vimos todos esses gráficos aí, enfim, a sua rentabilidade oficial, contando aí o período mencionado aí de aproximadamente 5 anos, tá? Se a gente for puxar um dado histórico maior, o lucro fica maior ainda, tá? Essa diferença, ela se intensifica ainda mais, tá? Depois de tudo isso, eu gosto de reforçar sempre que a bolsa não é sobre tentar adivinhar qual é a próxima empresa que vai explodir, que vai subir 50%, 100%, 200% em um mês, 2 meses, 3 meses. Não. A bolsa é sobre construir patrimônio, tá? E você constrói patrimônio como? Investindo de forma consistente e sólida. E aí, para fazer isso, nós precisamos buscar empresas consistentes e empresas sólidas.
Dito que senão seria uma baita de uma hipocrisia tentar buscar um resultado sólido investindo em empresas furadas, tá? Então, o intuito é sempre buscar empresas que entregam resultado ano após ano, sem falhar, sem derrapar e sempre de forma consistente. Então, citei algumas empresas aqui, fora a nossa lista de 5, citei mais algumas 4, 5 ou 6 empresas aí, e espero que ao menos uma delas esteja no seu portfólio, e caso não esteja, é importante analisá-las, tentar entender o que de fato acontece com cada uma delas, o porquê elas conseguem entregar resultados tão constantes e analisar, porque eu acredito que se você não tem, você tem outras, e essas outras devem ser encrenca, devem ser empresas aí que oscilam bastante e que de alguma forma devem apresentar prejuízos aí para tua carteira, tá? Então fica a reflexão do dia, tá? Se você investe em empresas sólidas ou não, empresas confiáveis ou não, tá? E leva isso pro teu coração e pra tua vida, que se você vai se tornar sócio de algo, seja sócio de algo que lucre e não de empresas que fiquem no prejuízo, lucro, prejuízo, lucro. Isso é mais especulação do que investimento, tá? E por fim, se você ficou até aqui, eu te convido a conhecer o nosso canal, eu te convido a conhecer os nossos conteúdos. Se você curte falar sobre ações, fundos imobiliários, renda fixa, sobre tudo que envolve um portfólio de investimentos, seja de forma técnica, de forma superficial, seja lá o teu conhecimento, eu te convido a conhecer o nosso perfil, seja no Instagram, no YouTube. Se inscreva aí no canal, vídeo novo toda semana. Se inscreva nas nossas newsletters também, a gente traz conteúdo bem bacana, tá bom? E caso você tenha interesse de analisar o teu portfólio, tá? De forma gratuita aí, eu vou deixar o link aí na descrição, me chama, eu particularmente vou atendê-lo, vou respondê-lo, para que a gente possa dar uma analisada no seu portfólio e entender se ele está no caminho certo ou não. Então, senhores e senhoras, não se esqueça, se inscreva no canal, curta esse vídeo e, se possível, pode até compartilhar com aquele teu amigo que precisa ouvir sobre investimentos, ok? Gratidão total por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.